Dias depois a Bisa, que também já era minha, passou muito mal e lá se foi para algum reino desconhecido e que abriga corações que amam. Chorei muito no seu enterro. Até peguei as mãos de Mafalda e, juntos, jogamos orquídeas em seu caixão, quando ele estava depositado no fundo da cova. César, de hoje em diante vou plantar orquídeas. Vou fazer um belo jardim de orquídeas para enfeitar o mundo, disse-me entre lágrimas que rolaram no meu coração. Abracei Mafalda na frente de todos e a beijei na face. Ela beijou minha testa com tamanha nobreza que encantou os meninos da escola. Nossa professora levou-nos todos em solidariedade à minha nova amiga e todas as minhas manifestações de afeto foram feitas na frente de todos e nenhum menino atreveu-se a olhar com deboche. Silenciaram para sempre suas falas insanas a respeito da florista que agora ocupava um lugar de destaque na minha lista de amigos. Estive com ela e seus pais na missa de 7º dia, na missa de um mês e confortei minha amiga e sua mãe durante um bom tempo. Depois nossos caminhos tangenciaram. Mafalda mudou de escola, nunca soube por quê, e nos encontrávamos muito pouco. Naquela manhã dourada, ela tinha que aparecer. Não escolhi o caminho da sua casa. Fui levado até ele. Minha boa amiga era de beleza silvestre. As mulheres que imitam as flores do campo em suas manifestações biológicas e presenciais enfeitam o planeta de candura. As flores da cidade encantam pela altivez e as do campo pela submissão a Deus e suas leis. Ambos os perfumes enlevam sentimentos e cada qual é necessário na composição do mundo. O mundo seria incompleto sem as flores silvestres. Como vai indo, meu amigo? Perguntou-me. Muito bem, Mafalda. E você? Com as ausências prematuras dos meus pais, tenho plantado jardins, César. Muitas pessoas me procuram para cultivá-los na frente das suas casas. Pretendo montar uma floricultura. Adoro as flores. Tenho saudades da Bisa, disse-lhe. Também tenho, contudo vejo-a sempre. Sim, sempre vemos aqueles que amamos, mesmo que estejam distantes, não é? Grande passo, César. Já acredita na imortalidade da alma. Mas é o que a Igreja nos diz, não é mesmo? Bem superficialmente, amigo. Pode-se aprofundar neste assunto. Com toda certeza. Mafalda convidou-me a entrar e ofereceu-me quitutes saborosos. Aquela moça de olhos singulares e gestos elegantes também sabia fazê-los com a quase propriedade da Bisa. Contei-lhe do meu noivado na noite anterior. Ela conhecia muito bem a Laila e me disse que eu não sabia a joia que estava levando para casa. Vocês são amigas? Perguntei. Sim. Sempre nos vemos. Ela vem aqui com certa frequência. Mesmo? Fiquei surpreso. Sim. Somos amigas e ela me fala muito sobre você. Mulheres caminham por estradas que os homens não traçam. São estradas próprias, pessoais, construídas a partir de um universo especial, onde cada filamento busca o seguinte, entrelaçando os fios e tecendo as cortinas dos encantos. Feitas as cortinas, sereias inusitadas enfeitam-nas como borboletas azuis no verdejante das tardes dos bosques e tocam seus instrumentos que os seduzem, aninhando em seus seios os homens que as buscam ávidos de maternidade. Assim, Mafalda e Laila deveriam andar juntas por aquela estrada e conseguiram seduzir-me com seus cantos maviosos da mulher amiga e da mulher esposa. Onde suas tendas de mistérios? Onde suas bolas de cristais ou caixas de surpresas ou tarôs que se jogam brincando com o desconhecido? Certamente aquelas moças teciam filamentos de uma cortina predestinada a um mesmo homem, eu, que as tinha no íntimo da alma pelos mais ternos laços da afetividade. Desejei conversar muito tempo com Mafalda, agora moradora única daquela vivenda, dadas as ausências do pai, da mãe e claro, da Bisa,
como um de nós dois. Todos haviam partido para os países da imortalidade e minha grande amiga era um coração especial a ser conquistado. Não por qualquer aventureiro, mas por aquele cavalheiro que entendesse das honrarias das sedas. Despedimos-nos. Já era minha convidada a testemunhar meu casamento. Abraçado ao ramo de orquídeas, continuei meu caminho em busca da tarde na casa de Laila. O cheiro desapareceu por aqueles dias. Não era propício a ele fazer-se presente dentre tantas purezas. As orquídeas foram colocadas num jarro na mesa do meu quarto. Fizemos um pacto. Elas espantariam qualquer possibilidade de manifestação daqueles odores infernais que tiravam minha tranquilidade de ser o mais venturoso dos rapazes da minha cidade. Em contrapartida, ofereceria a elas o meu culto diário, celebrando suas belezas. Quer apoiar o canal? Seja membro. Deixe o seu gostei, compartilhe, e se inscreva. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 5. Conversa ao pé da razão. O dia transcorreu em meio a expectativas e sorrisos. Meus pais estavam felizes. Minha mãe era a expressão do bem e papai, homem frágil de sentimentos, sentia-se orgulhoso. Jussara havia casado às pressas, Anete nem pensava em casamento e os outros filhos estavam cada qual ocupado com suas aventuras rotineiras entre cavalos e fazer nado pelos casebres imorais que se erguem a todo instante pelos beirais da vida. Ninguém conversou comigo durante o dia sobre o casamento. Nossos olhares de passos pela casa transmitiam o que nossas palavras poderiam estragar. Nem sempre a linguagem é conforme aos momentos. Por isso, sabiamente, Deus criou o silêncio. Em suas falas diversas o silêncio nos inunda de certezas, fazendo-nos felizes ou tristes, cúmplices ou libertos. Eram 16h35 quando deixei minha casa em direção à casa de Laila. Pelo caminho tomei um sorvete e verifiquei a cada passo como iam meus cheiros. Sem exageros, perfumei-me com essências, contudo era necessário verificar. Era necessário certificar-me de que tudo estava em ordem. Vi uma loja fechada bem na praça central. A praça estava carente de flores. Mafalda bem podia alugar aquela loja e montar ali uma grande floricultura. Certamente iria alegrar a todos e todos olhariam para as flores com olhos peregrinos dos seus néctares. Olhei a igreja e sua torre imponente. Erguia-se para os céus convidando-nos a fazer o mesmo. Bem no alto, a cruz concitava-nos a profundas reflexões. Não que deveríamos cultuar um morto e sim imolar na cruz os nossos pesados grãos das impuridades. Abaixo da cruz, os sinos maviosos convidavam-nos à oração ou despediam-se pungentes dos filhos amados em demanda às regiões da morte. Vezes outras eram festivos, alegrando-nos com seus repiques de alvoradas, pelas celebrações dos grandes eventos, onde o sagrado sai dos seus templos e se mistura ao profano, purificando-o. Ah, sinos das pequenas cidades! Marcam a hora presente, há quanto tempo aconteceu, quanto tempo ainda falta para acontecer. Quantas saudades impregnam seus habitantes pela vida afora. Vozes de bronze, ressoam nas almas quais trombetas dos arautos anunciando a chegada do rei, a partida do querido, os momentos dos solilóquios com o Criador. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Caminhava em minha cidade natal qual navegante do tempo. Em cada passo, uma sensação diferente. Cada olhar que cruzava os meus, o boa tarde dos amigos que buscam, juntos, os caminhos reais, traçados por ele, o aniversariante do dia. Assim, me encaminhava para a casa de Laila, naquele 25 de dezembro de 1951, onde tudo ainda transpirava romantismo, muito embora era dos românticos houvera ficado na curva final do século findo. Mas, ainda as pessoas sentavam-se às portas das suas casas,
Conversavam e deixavam livres as crianças, que brincavam felizes e livres nas ruas, nas praças e erguiam o trono da berlinda, o passa-anel, o jogo da verdade e as saudosas rodas e suas folclóricas cantigas. Ali, mãos entrelaçadas formavam estrelas em seu giro e os olhares se buscavam preludiando o futuro. Havia também o padeiro português de bigodes pontiagudos que enfeitava o passeio público com suas vitrines de tortas doces alcandoradas pelos sabores antecipados que faziam estalar nossas línguas. O padre, sempre preso aos seus casulos, quando aparecia na rua era um tal de correr e beijar o seu anel, suplicando bênçãos, que até os pagãos corriam para fazê-lo, tamanha a emoção do momento. Aos domingos tinha a retreta. A banda de música, regiamente ensaiada pelo maestro, postava-se como soberana nos coretos das praças e os metais, tambores e sopros faziam ecoar suas sinfonias populares ou sacras, inundando de alegria o ambiente. Havia sempre um discursador da tarde. Ele também subia no coreto ou nos coretos adjacentes e cantava e declamava poesias, lia pequenos contos e solava pequenas apresentações teatrais que nos faziam rir. E ríamos da própria singeleza daquelas tardes. E distinguíamos lá, no meio de tantas, aquela que enfeitava nossos sonhos de criança com suas presenças maviosas. Aquela que elegíamos para substituir a mamãe nos dias incertos dos nossos futuros. Elas, com certeza, faziam o mesmo. Aquelas juras de futuro enchiam de confiança as tardes de domingo, saudosas tardes. Só se sentem essas blandices nos grandes momentos da alma. Eu estava vivendo um grande momento. Dentro em pouco, estaria acertando com Laila e nossos pais nosso roteiro para a vida toda. Seríamos marido e mulher e nem a morte nos separaria. O estranho é que a certeza era presente, contudo o amor não. Andava vagaroso, contornando a praça, quando alguém me chamou. César. César. Espere um pouco. Preciso conversar com você. Era Miguel. Fazia um tempo que não nos víamos. Com minha ida para a capital, tornaram-se difíceis nossos encontros. Como empresário, estava sempre ocupado com seus afazeres de plantio e beneficiamento do arroz. Sentia algo estranho em mim. Uma pitada daquele cheiro horrível fez-se presente. Começava sempre assim. Uma pitada, depois outra e dentro em pouco, tornava-se insuportável. Obrigava-me a mergulhos na banheira e nem lá, sob a água, conseguia livrar-me facilmente dele. Tive muito receio de que minha tarde com meus compromissos ficassem comprometidos. Miguel aproximou-se. Muito jovem, tinha um porte atlético que encantava as moças, contudo era grosseiro no trato com elas. Estava sempre às voltas com os pais das garotas. Vezes ou outras, era jurado de morte, mas seu prestígio com o prefeito e demais autoridades sempre foi muito grande. Assim, aqueles pobres vigilantes das suas donzelas viam-se ecoados e deixavam o caso de lado. Os irmãos das moças costumavam ameaçá-lo também e houve um que, numa briga, quase o arremessou em um abismo. Miguel era muito esperto. Sabia contornar as situações com berros e impropérios. Por isso, talvez meu íntimo previu alguma coisa e o cheiro aproveitou a oportunidade. Aliás, fazia tempo que ele não aparecia. Enquanto Miguel caminhava em minha direção, lembrei-me rapidamente de Nicole. Onde estaria ela? Com certeza vagando pelas zonas inferiores, aliciando espíritos e infectando-os com suas chagas. César, primeiramente Feliz Natal. Para você também, Miguel. Estou sabendo que pediu a mão de Laila em casamento. É verdade? Sim. Fiz isto ontem, na ceia de Natal. Com que dinheiro pretende sustentá-la? Com os dinheiros do nosso trabalho. Nosso trabalho? Então a porá trabalhar para o seu sustento.
nosso sustento, Miguel. Laila propôs trabalhar comigo numa confeitaria que vamos montar na capital. Montar uma confeitaria na capital? Isto custa uma fortuna. Sabemos disto, vamos começar pequenos. O tempo vai ajeitando tudo. Tanta gente começou assim. César, você é um sonhador. Veja o meu caso. Acabei de adquirir a mansão que foi dos Gouvêas. Aquela linda casa cor-de-rosa, a mais bonita desta cidade. É ampla, confortável e poderá abrigar Laila de todo o desconforto que o fogão e as panelas certamente farão a ela em sua companhia. Se gosta mesmo dela, deve preferir uma coisa bem melhor que sua presença infecta, como você me disse tantas vezes, e do despropósito de colocá-la a trabalhar para você. O que acha? Não, Miguel. Eu não acho. Eu sei que tenho um compromisso agora e preciso ir. Mas, você não me respondeu. Não tenho nada para responder. Tem sim. Eu fiz uma pergunta e mereço resposta. Miguel, houve um tempo em que eu passava para você todas as possibilidades de namoros com meninas que não me interessavam. Agora é diferente. Laila me interessa muito e, pelo que sei, também interesso a ela. Desta vez, não haverá concessões. E se eu quiser que haja? Simples. Vamos consultá-la. Se decidir por você, que sejam felizes. Caso não seja esta a vontade dela, você vai cuidar da sua vida e vamos cuidar da nossa. Não, César. As coisas não são tão fáceis assim. Eu vou com você à casa da Laila. Não, Miguel. Você não vai. Não foi convidado para a reunião desta tarde. Aguarde a sua vez. Isto, se ela acontecer. Eu estava ficando nervoso. Miguel não. Ele gostava de tumultuar ambientes. Acredito mesmo que nem tanto interesse tinha assim em Laila. Talvez fosse só para mostrar que conseguiu o que desejava e que era o dono do pedaço. Meus cheiros aumentaram. Comecei a ficar receoso. Daquela forma, não poderia ir à casa dela. Era necessário banhar-me. Só assim sentiria mais confiança em mim. Pedi licença àquele ser inconveniente e fui a passos largos para casa. Gastaria algum tempo, depois explicaria àqueles que me aguardavam. Miguel ficou lá me observando enquanto eu me retirava. Certamente planejava alguma ação. Não era de se conformar com perdas. Laila era ótima moça para qualquer moço daquela cidade. Seria a esposa ideal para ser ter em casa e cuidar dos filhos. Ótima para ser apresentada nos torneios sociais, nas missas de domingos ou nos cortejos fúnebres para marcar nossas presenças. Possivelmente, na melhor das intenções, era para isso que Miguel deveria querer Laila. Bem superior em postura e honra a todas as conquistas que buscava. Com certeza não desistiria dela. Com um atraso de 30 minutos cheguei à casa do Sr. João e Dona Glória. Aguardavam-me com ansiedade. O que aconteceu, meu filho? Perguntou-me mamãe. Contratempo. Mas está resolvido. Laila olhou-me com olhos de quem havia entendido o contratempo. Ainda restavam pitadas do cheiro com as quais eu teria que conviver. Com certeza minha noiva os percebeu. Quem ama percebe o que se passa com o ser amado. Venha, precisamos conversar, disse-me. Saímos para uma sacada que dava para um bosque de rara beleza. Balaustres enfeitavam aquele ambiente refrigerado pelo ar que vinha de árvores em profusão. Havia cadeiras de palhinha e uma pequena mesa de centro. Ali, um pouco distanciados dos olhares paternos, conversamos antes da reunião que selaria definitivamente nossas vidas. Precisamos nos cuidar. Miguel é perigoso. Por que diz isso?
Eu o conheço bem. Miguel faz parte daquele grupo de pessoas que não admitem a felicidade nem para si nem para os outros. Caminham perambulando pela vida quais fantasmas assombrando corações. Tenho muito receio de que ele possa nos perturbar. É tão perigoso assim? Perguntei. Minha ausência da cidade naquele ano de alguma forma distanciou-me dos seus moradores. As pessoas se solidificam por volta dos 20 e poucos anos. Isto estava acontecendo comigo e, certamente, com o nosso conhecido. Miguel tem tentado aproximar-se de mim. Faz-me propostas nas quais o dinheiro e as facilidades do mundo estão no topo dos seus oferecimentos. Claro que meus pais querem que eu viva com tranquilidade financeira. Todos os pais querem isso para os filhos. Esquecem-se, às vezes, que antes das facilidades financeiras existem as necessidades do coração. Quase sempre vemos casais se formando em busca das ilusões e vivem infelizes em seus lençóis de seda. Não quero isto para mim, prefiro o vestido de chita ou de veludo, impregnado de tristezas e acomodações indébitas. Além do mais, ele me remonta a um passado que eu quero esquecer. Fizemos pequeno silêncio. De novo ela falava em tempos distantes. Achei melhor dizer alguma coisa. Miguel sempre cruzou o meu caminho. Quando éramos meninos, ele disputava todas as meninas comigo. Sempre saía do jogo para que ele vencesse. Aquelas vitórias podem ter feito dele um avaro conquistador que sempre quer ganhar. Só que agora vai ser diferente. Eu quero você comigo e não permitirei que ninguém se interponha entre nós. Então temos que ser fortes. Meus pais ficarão confusos quando souberem dos nossos planos de vida e colocarão na balança as propostas de Miguel. Sei que ele e papai andaram conversando e papai anda muito pensativo. Mudou um pouco com o nosso noivado, porém é bom nos cuidarmos. Eu não sabia deste detalhe. Agora as coisas poderiam complicar. Seu João era homem distinto e Laila, filha única. Entre um casamento com todas as possibilidades de conforto e outro, quase aventura, certamente daria forças para o primeiro. Naquela época era assim. Os melhores pais conversavam com os filhos, outros nem isto faziam. Determinavam e tudo teria que ser cumprido como desejassem. O momento de vermos com mais profundidade o encaminhamento das coisas havia chegado. Não demorou muito, Dona Glória nos chamou para o lanche. Agora era a hora de colocarmos sobre a mesa aquilo que nossos corações juvenis haviam programado. Antes de entrar, debrucei-me na balaustrada e pedi proteção a Jesus Cristo. Queria resolver tudo como homem, com a dignidade de um homem de bem, futuro magistrado. Ao longe, ouvi o piar de um pássaro que já buscava o ninho para o repouso da noite. Os pássaros não necessitam resolver questões como as dos humanos, contudo, não sabem direcionar suas vidas. Vivem na incessante busca da sobrevivência. O que fica são suas presenças aladas, enfeitando os céus e adornando o ar com seus pios e cantos. Assim também eu deveria ser ali. Um pássaro que soubesse cantar a canção que fluía do coração de Laila. Ela era a essência da minha presença naquela casa. Por ela, por sua tenacidade em estar ao meu lado, que eu me encontrava naquela situação. Meus sentimentos por aquela moça ainda eram o do pássaro que encontrou um ninho. Um ninho que acolhe, aquece e orienta. Ninguém como ela falava com tamanha profundidade. Meus professores da faculdade eram exímios no trato com a matéria que lecionavam, porém inaptos para as orientações da vida. Também eles procuravam suas propostas, seus caminhos e encontros. Laila era tudo isto para mim. Muito mais que amiga. Menos que amante. Vamos às nossas orações, falou Dona Glória com autoridade. Como eram boas aquelas tardes em família.
Todos se juntavam ao redor de uma mesa e todos oravam contritos em agradecimento ao pão nosso de cada dia. Agora, é um corre-corre sem limites, onde as mesas ficam sem suas toalhas bordadas, as cadeiras em seus locais de repousos e pais e filhos absortos em seus quefazeres, distanciados do tilintar dos cristais contendo sucos de amor ázidos permeios das almas que nasceram sob o mesmo teto. Ali, Dona Glória, Senhor João, meus pais, eu e Laila formávamos um grupo prestes a se unir em termos de família. Era necessário, pois, convidar o mestre maior para nossa refeição a fim de abençoá-la. Naquela tarde em especial Laila se encarregou de fazer os quitutes e preparar os sucos, chocolate e café. Após a oração, iniciamos nosso lanche num clima de apreensão. Cada qual queria ouvir o outro. Fim da refeição e recolhidas as louças, a mesa estava livre para as discussões sobre nosso futuro. Então, César, pretende levar mesmo nossa filha? A pergunta foi de inopino. Assustou-me. Imaginei-me um dia no lugar dele falando para algum moço as mesmas palavras que ele acabara de me dizer. O que deve ser uma filha para um pai? Perguntei-me silenciosamente. Acredito que nela ele deposita toda a esperança de uma vida feliz e vitoriosa. Pelas leis naturais da vida, um dia as filhas deixam o lar paterno e vão construir o seu, junto com o homem. Outro homem que não é o pai. Até aquele momento, filho e pai retinham-se como quase propriedades mútuas e se completavam todos os dias pelas suas presenças. Amigos, parentes, extensões, todos observam a relação pais e filhos. Então, eu era ali o outro, o homem que estava roubando sua joia e que ele teria que entregar. E como me entregaria? Naquela época esses sentimentos também eram colocados sobre as mesas dos casamentos. Senhor João e Dona Glória, não pretendo só levá-la comigo. Pretendo igualmente que estejam conosco nos orientando. Somos ainda jovens e necessitamos das experiências que possuem. Minha resposta foi consciente. Falei o que estava em meu coração. Naquele instante, meus cheiros indesejados desapareceram. Tornei-me puro por aqueles momentos. Utilizei da minha pureza interior e isto foi o bastante. Minha mãe quase se levantou e aplaudiu-me de pé. Ela sempre desconfiava dos filhos. Nunca achava que fossem capazes de sozinhos resolverem suas vidas e seus momentos decisivos. Naquele instante provei a ela que era capaz. Às vezes gritamos e gesticulamos com os pais para provar nossas identidades. Desnecessária tal atitude. Prova-se pelo que se pensa e se faz. Muito bem, César. Muito bem. Há de convir comigo que todo pai quer o melhor para os filhos. Entendo que este também deva ser o pensamento dos seus pais. Então, você está estudando e pelo que sei não trabalha, como pretende sustentar sua casa? Aquela pergunta viria mais cedo ou mais tarde dentro daquela conversa. Bom que veio bem cedo. Assim poderíamos nortear melhor nosso encontro. Vamos trabalhar, Senhor João. Na qualidade de bom aluno da faculdade, sempre realizo trabalhos para os colegas com dificuldades de tempo ou entendimento das matérias. Isto costuma render bom dinheiro. Pretendo, igualmente, lecionar para alunos do científico, como aulas de reforço. Mas isto não significa salário. Todo homem necessita de uma verba acertada para adquirir os mantimentos, remédios, roupas, sapatos. E se vierem filhos? Como vai se arranjar para criá-los? Filhos dão muitas despesas, ajuntou Dona Glória. E se vierem doentes? Médicos cobram caro. Hospitais também. É preciso pensar em tudo isto. O bombardeio estava começando. Laila demonstrava nervosismo. Era uma batalha difícil.
Meus futuros sogros estavam cobertos de razão. Também eu faria o mesmo se estivesse em seus lugares. Meus pais apenas observavam-me. Davam a impressão de querer conhecer melhor o filho que geraram. Eles não teriam condições de ajudar-me financeiramente. O bom tempo dos cofres cheios havia passado. Eram agora simples cidadãos camponeses vivendo do pouco nosso de cada dia. Então a melhor atitude era guardar em silêncio o desenrolar dos fatos. Estarei sempre dispostos a conseguir mais recursos. Na capital existem muitas formas de se ganhar dinheiro. Se necessário, trabalharei num emprego formal em um dos turnos, objetei. Conquanto iniciaram esta vida de casados. Senhor João de novo estava certo. Já temos onde morar. Consegui uma vivenda bastante acolhedora nos fundos da casa de uma senhora, avó de um colega. Com o tempo, vamos melhorando. E os móveis? Perguntou Dona Glória. A casa já está praticamente mobiliada. Respondi com um pouquinho de mentira. Nem sabia direito se era mentira ou estratégia. Às vezes, os blefes são necessários quando o adversário é muito poderoso. Era assim que pensava na época. Muito bem. Muito bem. Vocês se casam e chegam à capital. A primeira compra do mercado é mais cara, pois não se tem nada ainda na despensa. Está financeiramente preparado, César? A primeira compra fica por minha conta. Jamais pensei que meu pai, tão distante de nós e de nossa realidade, fosse capaz de intervir na hora certa e com tanta segurança. Nunca imaginei que fosse capaz de sacrificar-se por qualquer um de nós, seus filhos. Deu-nos apenas o suficiente. Será que tinha reservas financeiras guardadas? Minha mãe olhou com olhos de aprovação. Afinal, era a prole que estava na Berlinda e era necessário ajudá-la. Senhor João e Dona Glória acuaram. Olharam-se. Eu tinha receio de falar da participação de Laila no fabrico de doces e quitandas. Poderia ser o caos. A tormenta na hora da festa. Os raios furiosos cortando os céus acompanhados daqueles tremores das nuvens que costumam assustar até os mortos. Estou muito preocupado. Desculpem minha franqueza. Não estou vendo segurança financeira neste casamento. Não quero de forma alguma que minha filha, criada com todo zelo, passe fome longe desta casa que sempre alimentou convenientemente. Além do mais, foi duro, porém verdadeiro. As pessoas do interior falam assim mesmo. Expõem suas verdades da maneira que conseguem. Antes a transparência que as furtivas saídas que depois atormentam. Além do mais, minha mãe pediu o complemento da frase. Nossa filha Laila tem outro pretendente que acabou de adquirir a mansão dos Gouvêas. É moço com futuro garantido. Tem hoje totais condições de alimentar e vestir nossa filha dentro dos mais refinados padrões. Pai, não sou mercadoria de leilão. Desculpe-me falar assim. Mas meu coração não está em disputa. Não vale o que desejo. Laila estava muito nervosa. Nunca imaginei que ela fosse capaz de se enraivecer e já vi lá no futuro, raivosa com possível deslize que eu viesse a cometer. Você é muito criança, Laila. Não sabe nada da vida e nunca passou dificuldades. Tô certa de que não terá estrutura para vencê-las que se vierem no dia seguinte ao casamento, falou Dona Glória com ares de mãe. Miguel também é um bom rapaz. Agrada-me sua presença, disse Senhor João, alfinetando meu coração e de meus pais. Pai. Jamais me casarei com o Miguel. Não o amo. Ah, o amor vem depois, com a convivência, disse Dona Glória,
querendo resolver aquele assunto bem rápido por ter concluído que eu era um qualquer querendo levar sua joia cuidadosamente preparada para os tronos de uma vida faustosa e sem preocupações. Nosso filho vai ser juiz, senhor João e dona Glória. Falou mamãe, numa humildade jamais imaginada por mim. Mas isto demora. Não se é juiz com menos de 30 anos e seu filho só tem uns 20, não é mesmo? Pai, porque o senhor acha que fui morar quase um ano com tia Natalina lá na roça e aprender a fazer doces e quitutes? Sempre pensei em trabalhar. Não quero ser nenhuma dondoca, sentada numa poltrona de luxo, enquanto os empregados fazem tudo. Quero trabalhar. Quero me sentir útil e é isto que vou fazer na capital ao lado do César. Pretendemos montar uma confeitaria. Aproveitei a fala de Laila e concluí. Mas vejam o que estou ouvindo. Quer dizer que minha filha vai trabalhar de cozinheira na capital para ajudar nas despesas da casa? Ouvi bem? Sim, papai. Ouvi muito bem. Um dia se orgulhará de mim na minha profissão, de César nos tribunais de júri dos nossos filhos, como pessoas competentes lutando pela vida. Trabalho não é pecado e nem desprestígio, pai. É bênção. Senhor João passou a mão pelo rosto e olhou friamente para mim. A batalha estava perdida e, no ringue das possibilidades, teria que lutar novamente com Miguel. Só que agora eu não cederia a ele a vitória. E seria uma luta tenaz. Minha arma era o olhar súplice de Laila pedindo para que eu vencesse. Nossa reunião terminou poucos minutos depois. Os pais de Laila queriam pensar. Os meus queriam sair daquela situação. Eu e Laila queríamos o direito de viver juntos. À saída, Laila apertou minhas mãos e disse: Não vamos desistir. Quando na rua senti aqueles cheiros inundando todo o meu corpo. Quase corri pelo caminho de volta. Só não o fiz porque meus pais vinham a poucos passos de mim. Apressei meu caminhar e cheguei em casa e fui direto para a banheira. Eram 19 horas. E eu queria dormir. Queria me livrar daquela penosa situação. Olhei meu guarda-roupa, não tinha nada de valor que pudesse vender para fazer o capital inicial. Não tinha nada de material, apenas meus ideais de magistrado. Capítulo 6. Amigos de infância. Vargas era um bom homem. Desde cedo se dedicou ao trabalho na gráfica que o pai possuía. Ali eram feitos todos os informes e rodados jornais, tanto local quanto de cidades próximas. Também faziam cartões de visitas. Era tudo muito simples com a fixação de tipos numa prancha de ferro. Não deixava de ser um trabalho artesanal, arte pura. Menino ainda de 13 anos iniciou suas experiências naquela tipografia. Seu pai, homem cauteloso e honesto, imprimiu-lhe desde cedo os seus caracteres e Vargas era cuidadoso em tudo que fazia e falava. Frequentou apenas o curso primário e já contava com 27 anos. Solteiro, era sempre visto no bar do Aquiles. Nem de longe aquele ambiente se comparava ao café colonial que ficava bem na praça e era frequentado pela fina sociedade local. Aquiles tudo fazia para que o seu ambiente, embora singelo, fosse do agrado também das famílias. A frequência melhorou quando instalou ali uma pequena sorveteria. Adolescentes gostam desses encontros informais numa sorveteria e acabam por atrair também os seus pais. Aquiles tinha locais reservados para as rodadas de bebidas alcoólicas e porções deliciosas que Dona Angelina, sua esposa, fazia. Seu Aquiles e Dona Angelina eram casados e trabalhavam juntos. Eu e Laila não seríamos os primeiros e muito menos os últimos. Seu João e Dona Gloria, infelizmente, não entendiam assim. Era o tempo. Era a época. Tradições insólitas que atormentavam. Identidades que não se modificavam com facilidade se pretendiam perpetuar.
Algumas até que poderiam, outras não. Numa daquelas tardes que rodeiam o Natal, o estabelecimento do seu Aquiles estava repleto e ficou aberto até mais tarde. Era quarta-feira. Vargas não era homem de bebidas até altas horas, contudo, naquela noite resolveu ficar um pouco mais. Estava solitário em uma mesa num canto, talvez pensando em algum amor que cultuava. Dom Silvério, como era conhecido, cantava uma daquelas melodias de fim de noite. Era exímio cantor e pianista. Ali havia um piano. Vargas sonhava ou destilava tristezas ou fazia ambas as coisas. Cabisbaixo, olhava o Natal passar. Quase 23h40, ouvi uma voz bem próxima. Dá licença, posso sentar-me aqui? Levantando a cabeça e os olhos, nosso pequeno boêmio deparou-se com a figura de Miguel. Eram amigos de longa data, talvez desde os seus nascimentos. Claro, Miguel. Sente-se. Fique à vontade, disse aquele moço de olhos que procuram e coração que anseia. Pois é, Vargas, o tempo passa, mais um ano e estamos ficando mais velhos. Ainda somos novos, Miguel. Só tenho 27 e você talvez nem tanto. Sim, Vargas, sim. Um pouco menos, contudo, estou pensando seriamente em me casar. Sério? Você nunca falou em casamento. Agora é sério. Namorei muito e todas as minhas namoradas já encontraram os seus ninhos. Algumas já até são mães. Quero resolver minha vida. Acho que é mesmo o fim de todo homem. Mas, já tem alguém em vista? Sim, Vargas. Sim. Há um tempo venho observando e tentando me aproximar de uma moça aqui da cidade. Fiquei até amigo do pai dela, o problema é que observo que ela me evita. Mas quem é ela, Miguel? Posso saber? Claro. Não tenho por que guardar segredo da minha vida. Não devo nada a ninguém. Estou falando de Laila, filha do seu João. Vargas estremeceu. Esteve na fazenda no dia da apresentação pública do meu sobrinho e viu Laila e eu o tempo todo juntos e de mãos dadas. Nada comum naquela época, em se tratando de simples amigos. Conhecia Miguel e seus tormentos amorosos. Sabia que gostava de se infiltrar nos relacionamentos para inflá-los das suas mentiras de amor e fidelidade eternas. Há pessoas que agem assim. Possuem a navalha mortal que corta e despedaça sentimentos e depois jogam fora como se descartam brinquedos estragados nas lixeiras públicas. Quantas mocinhas incautas acreditaram em suas promessas? Quantas terminaram seus noivados e depois tiveram que reatá-los ao custo de lágrimas de decepções? Não seria diferente com Laila. Maria Estela era menina rica, bela e notável pianista. Noiva de Augusto Prates, cantor lírico da capital, foi cortejada por Miguel às vésperas do casamento. Aturdida, abandonou o compromisso com aquele moço inteligente e culto. Quando Miguel viu o tamanho do estrago, correu para a cidade dos escondidos deixando uma carta para Maria Estela, alegando imaturidade para se casar. A pobre moça teve que descer dos seus degraus sociais e quase implorar Augusto Prates que a perdoasse. Sabe, Vargas. Agora é definitivo. Quero me casar mesmo com Laila. Compromisso sério. Já até comprei a casa. Os móveis eu vou buscá-los na capital. Você tem certeza disto, Miguel? Será que Laila vai querer se casar com você? Casamento é coisa séria, meu amigo. E por que não? O que importa para as moças é que tenham casa, comida, marido e vida boa. Isto é o que vou dar a ela. Claro que vai querer. Os tempos estão mudando, Miguel. Aquela época das mulheres submissas está acabando.
Elas já estão começando a escolher seus maridos e suas vidas. Daqui a pouco, estarão dominando o mundo. Miguel soltou uma gargalhada horrível. Daquelas que soltava quando conquistava alguém e depois a abandonava, sem um mínimo respeito pelos sentimentos alheios. Isto aqui é interior, Vargas. Essas modas não chegam aqui tão cedo. Se as moças de hoje tiverem filhas, nem elas vão viver esse tempo que você está anunciando. Miguel, você sabe que trabalho imprimindo jornais e até pequenas revistas. Sei de muitas coisas que estão acontecendo e mudando o comportamento das pessoas. É bom pensar nisto. O coronelismo vai acabar. Conheço o seu João como ninguém, Vargas. Por detrás daquele homem de aparência simples está uma alma que sonha alto. Veja você que com o curtume que montou, conseguiu comprar apenas aquela casa e mantê-la, além da charrete e os cavalos que transportam seus produtos. Sei que quer muito mais. Sabia, Vargas, que seu João sonha ir a Portugal conhecer e visitar os parentes distantes. Ele pensa nisto a vida toda. E o que tem isto a ver com você, Laila? Não percebeu? Simples. Vou me aproximar mais um pouquinho do sogro. Como? Estou ampliando a beneficiadora de arroz para atender os armazéns da região. Vou convidá-lo para ser meu sócio. Mas você disse que ele não tem dinheiro nem para viajar a Portugal. Como vai ter para ser seu sócio? Sociedade de capital trabalho. Eu entro com o dinheiro e ele com a administração. Vamos ganhar muito dinheiro juntos. Ele é de confiança e sendo da mesma família, após meu casamento com Laila, as coisas vão fluir como nunca. Mas isto é injusto, Miguel. É coação. Você vai propor sociedade só para se casar com a moça. Expansão de fortunas, Vargas. Melhor dizer assim. Eu entro com a fortuna material e ele com a fortuna de filha que possui, entendeu? E Laila, ela vai querer? Depois do terceiro filho, não terá mais tempo para pensar no que quer. Vai é cuidar das crianças, como fazem todas as moças daqui. Indispensável relatar o restante daquela conversa insólita daquele moço sem princípios. Este era o Miguel, meu companheiro de infância. Tarde, Vargas deixou o estabelecimento. Miguel entrou para o reservado e foi comemorar sua grande ideia com outros de dias não menos diferentes. Na manhã do dia seguinte, Vargas encontrou-se com Anete. Era interessante vê-los juntos. Pareciam adolescentes que se queriam, mas tinham vergonha um do outro. Tenho certeza de que minha irmã gostava dele e, sempre o vi olhando para ele à distância. Talvez motivado por este sentimento guardado há muito, ao encontrar-se com minha irmã, perguntou-lhe se havia um tempo para conversarem. Nem imagino a vergonha com que ela ficou. Anete era uma moça muito refinada, o oposto de Gisela que vivia o mundo à sua maneira. Nem o casamento a modificou, ainda bem que meu cunhado aceitava numa boa. Claro, Vargas, claro que podemos conversar. Vamos tomar um café com creme. Sim. Adoro café com creme. Bendito Natal onde pessoas costumam se aproximar. Era a primeira vez que minha irmã era convidada para tomar um café com creme ao lado de um homem. Com certeza distribuiu elegância. Era assim em tudo que fazia. Acomodados, foram servidos pelo garçom. Anete, preciso dizer a você uma coisa muito grave. Mas o que é, Vargas? É sobre seu irmão, o César. O César? Mas o que tem o César? É o mais ajuizado deles. Por isso mesmo, Anete. Mas, o que há? Ontem à noite conversei muito tempo com o Miguel e ele. Vargas disse a Anete todo o teor da conversa do dia anterior.
Minha irmã ficou muito chocada. Detestava Miguel. Anete jurava que foi ele quem induziu Jussara aos procedimentos que teve quando solteira. Aquela moça, quando se enraivecia, dava medo. Foi ficando rubra e, não sei se por perda de controle ou se por capricho feminino, desferiu. Veja você, Vargas. Sempre sonhei com o dia em que me convidasse para tomar um café com creme. E quando este dia chega, ouço o que acabei de ouvir. Poucos homens estão preparados para as investidas diretas das mulheres. Elas os pegam qual aranha, que investe contra o inseto frágil e preso em suas teias. Vargas ficou sem saber o que dizer e, no turbilhão dos seus pensamentos, apenas disse: haverá outros, se quiser. Anete não respondeu. Apenas pediu licença e saiu. Um incêndio poderia acontecer. Ao chegar à rua, tinha dois destinos. Ou Laila ou César. A quem contar primeiro? Foi até nossa casa e encontrou-me absorto nos meus pensamentos quase de derrota. Sentou-se ao meu lado e apenas disse: seja forte, meu irmão. Ato contínuo, contou-me tudo o que ouviu de Vargas. Se eu estava sem saber qual rumo tomar depois da conversa na casa de Laila com seus pais, imagine agora. Miguel jogaria sujo. Ia pegar no ponto fraco de seu João. Seu sonho de encontrar parentes do outro continente. Miguel tinha dinheiro. Era muito esperto nos negócios e, infelizmente, o dinheiro sempre foi ao senhor de muitas consciências infelizes que o desejam para suas torpezas. Acho que vou desistir, disse caindo na cama. Os cheiros atormentavam-me e agora esta notícia. O que fazer? A quem recorrer? Que rumo tomar? Aquele Natal, até então maravilhoso, começara a se desenhar como uma alucinação daquelas em que os fantasmas adentram nossas casas e nos tornam seus reféns. O que desejam é amedrontar para rirem das nossas fragilidades. Eu estava fraco e medroso. Não tinha como enfrentar a situação. Além de tudo, tinha as marcas da impureza, a tessitura dos fracos ante a presença do pecado. Rolei na cama e a inundei daquele mau cheiro que infestava minha existência. Despi-me feito louco e me atirei na banheira, lavei-me nada. O odor era mais contundente. Olhei-me no espelho e perguntei-me: como pretende casar com Laila, espectro de gente? Gratidão a você, que compartilha, que deixa o seu gostei, e o seu comentário nos vídeos. O seu apoio é o meu maior incentivo. Capítulo 7. No Jardim das Orquídeas. Sim, eu era um espectro de gente. Sem dinheiro, sem solução, sem ação. Tudo estava perdido. Comecei a sentir fortes dores na altura da pelvis. Era uma dor que se anunciava como a senhora destroçadora da paz. Vesti-me como pude e deitei em minha cama. Precisava deixar o tempo passar e ver como reagiria ao odor e agora aquela dor que se tornava insuportável. Quando mamãe chamou para o almoço, agradeci e continuei deitado. Eram 15 horas quando, arrastando-me, fui à cozinha e pedi um remédio para dores. Mamãe, assustada e atenta, ministrou-me gotas de conhecido analgésico. O que está acontecendo, César? Que dor é esta? Não sei, mamãe. Começou hoje cedo. É uma dor muito forte que começa na cintura e desce pelas pernas. Quase não aguento andar. Com muito custo, consegui chegar ao quarto e deitar-me. Por sorte, ninguém sentia os meus odores fétidos, cada vez piores. Era melhor não assustá-los com eles. Mais tarde, o doutor Jairo veio ver-me. Examinou cuidadosamente o meu corpo e não vendo nada de anormal, receitou um anti-inflamatório por precaução e outro analgésico mais forte.
Tomei também um comprimido calmante e adormeci por longas horas. Sem dúvida, as coisas estavam se complicando. E nem a amava tanto assim aquela moça de olhos grandes e lábios carnudos. O que me arrastava para aquele encontro? Que magia me tornava peregrino daquele casamento? Poderia ter que abandonar todos os meus sonhos de magistrado apenas para oferecer de imediato, àquela moça, uma vida com todo o trato que seus pais exigiam. Pensava em desistir, porém o olhar firme dela, e suas mãos junto às minhas, impunham-me outras diretrizes. Era preciso continuar. Era preciso lutar com todas as armas de que não dispunha. Era preciso enfrentar Miguel e seu João em seus aparatos financeiros, em suas argumentações solidificadas pelo efeito social do ter onde morar e comer. Laila, preciso falar com você. Entre, Annette. Está nervosa. Estou, Laila. Estou muito nervosa. Minha irmã fez o que pôde. Foi até a casa da minha noiva e relatou tudo o que sabia. Eu já esperava por isso, Annette. E o que pretende fazer? Casar-me com seu irmão. Mas e Miguel, e seus pais? Quando nasci, dependi deles. Agora posso depender de mim. Laila, sua segurança me assusta. Somos mulheres, minha amiga. Os homens decidem por nós. Somos mulheres sim, Annette. Porém não somos mercadorias de valores altos ou baixos e muito menos de trocas. Meu pai nunca vai me trocar por uma sociedade com Miguel. Não vou permitir. Ele tem direitos públicos sobre você. Ele tem direitos de pai, não de mercador. Por favor, diga ao César que preciso vê-lo amanhã cedo no Café Colonial. Vamos traçar nossos planos. Tenho algumas ideias. Enquanto eu dormia, Annette e Laila conversaram. Eram 3 horas da manhã. Acordei suando e gemendo de dor. Da cintura para baixo não me sentia mais, apenas dor como se minhas pernas fossem filetes de nervos energizados por corrente estranha em choques convulsivos. Quis pedir socorro, mas todos estavam dormindo. O cheiro inundou o quarto de tal modo que tive receio que alguém o sentisse, tamanha sua intensidade. Tirei as cobertas. Desnudei-me. Meu corpo era intacto. Nenhuma mancha, nenhum sinal, nenhum estigma do que estava acontecendo por dentre suas estruturas ósseas e musculares. A dor quase não me deixava raciocinar e o odor dificultava minha respiração. Confesso, não fosse Laila, acho que teria pensado em suicídio. Se não em suicídio direto, pelo menos teria implorado a Deus para que me levasse. O fato de ir e deixar o caminho livre para Miguel deu-me uma estranha força e um grito se soltou do meu peito. Preciso lutar. Preciso vencer. Estava só naquele quarto, naquela madrugada. Era quase náufrago num oceano desconhecido. Nem forças para levantar e pegar o analgésico tinha, nem vontade de chamar meus pais ou irmãos. Havia aprendido com Júlia, amiga de faculdade e frequentadora da yoga, alguns exercícios de respiração, principalmente quando precisamos vencer situações difíceis. Justo naqueles instantes, a respiração fica ofegante e o cérebro não recebe a irrigação conveniente, embaralhando ideias e dificultando soluções. Boa amiga Júlia devia estar nos braços do seu marido àquela hora. Amava-o com todas as forças da sua alma e tudo fazia para torná-lo um homem feliz. Também queria ser feliz nos braços de Laila e, para tanto, necessitava recompor-me. Comecei a fazer os exercícios. A princípio quase desisti. Era necessário controlar a dor, era necessário esquecer um pouco o mau cheiro ambiente. Lentamente inspirava e expirava. Tentei sentir o ar penetrando e saindo do meu corpo. Tentei alinhavar seus efeitos benfazejos.
Com cuidado e atenção, percebi que me tranquilizava um pouco. Que a dor diminuíra sua intensidade e que o odor havia dado pequena trégua. O caminho é este, pensei. Continuei os exercícios por uns 15 minutos. Fechei os olhos e busquei em mim qualquer cantinho de calma e confiança. Pensei em Jesus Cristo, calmo e sereno, olhando a humanidade dolorida. Pensei em Laila, em nossos possíveis filhos num futuro, correndo juntos de mãos dadas, buscando o carinho e o afago dos pais. Eu e Laila os esperávamos. Seria um casal? Seria Mateus e Débora. Em pensamento, nos tornamos ali 4 em 1. Débora beijou minha face direita, Mateus, a face esquerda e Laila tocou meus lábios com os seus. No coreto, a banda de música tocava a suave canção que ouvia quando criança. E a imaginação ganhou força. Papai, veja o que desenhei. Débora havia feito o desenho de um pássaro soltando-se da gaiola. Era belo o seu afresco. Mateus, para não ser vencido, saltou do seu lugar e me entregou seu boletim. Eram suas as melhores notas da turma. Veja, papai, passei de ano. Sou tão inteligente quanto você, mamãe. Seria imaginação? Laila tomou-me nos braços e dançou comigo aquela canção que vinha do coreto e éramos felizes. Ao longe vinha o verdureiro que me cumprimentou. Bom dia, meritíssimo. Bom dia, mãos de fadas, disse olhando para Laila. Senti-me o mais venturoso das criaturas. O mau cheiro desapareceu dando lugar ao perfume das orquídeas de Mafalda. Sim, o quarto inundou-se daquele cheiro e me vi ao derredor de um grande jardim de orquídeas. Era um jardim imenso e eu flutuava por entre as flores. Minha dor desapareceu. E, no meio de tanta felicidade surgiu a Bisa. Ah, que saudades da Bisa! Há quanto tempo não havia? Há quanto tempo havia tomado o rumo dos céus? Bisa. Bisa. Gritei qual menino que reencontrou o ente mais querido depois de séculos. Corri em sua direção e ela tomou-me nos braços e de novo beijou minhas mãos. Meu menino, amigo preferido da minha netinha. O que se passa com você? Tanta coisa, Bisa. Tanta coisa. Ficaria um dia inteiro contando. Não é necessário, meu pequeno. Eu sei o que se passa com você. Sabe? Sim, e é por isso que estou aqui. Você veio me ajudar, Bisa? Sim, um menino amigo da minha doce netinha. E o que pode fazer por mim agora? Restabelecer suas forças. Você pode fazer isso. Sim. Observe. Vou cantar uma canção. Enquanto canto, procure imaginar Jesus, não o morto, mas o vivo que paira sobre tudo e sobre todos, abençoando e reerguendo náufragos. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Dito isto, aquela senhora começou a entoar conhecida melodia da minha infância. Era cantada por pessoas antigas para curar enfermos. Antigamente curavam-se pelas ervas e pela música. Aquela melodia foi me envolvendo de tal forma que flutuei feito balão solto pelos ares à procura dos céus. Doce brisa envolveu-me por inteiro e ela vivificava cada célula do meu corpo, balsamizando-o. Comecei a senti-lo novamente e em pouco tempo era de novo César, inteiro, completo com vontade de viver. Logo depois, Bisa afagou meus cabelos e me disse: Pronto, meu netinho. Descanse agora. Acredite em Laila. E meus cheiros, Bisa. Como me livro deles? Sorriu com suavidade e disse tocando-me as mãos. Quando eles surgirem, lembre-se das orquídeas. Dito isto, tomou o caminho de volta do lugar de onde veio. Nem imaginava onde seria.
O jardim das orquídeas permaneceu por um pouco. Tempo suficiente para que eu dormisse com tranquilidade. Na manhã do dia seguinte acordei dispostos. Estava refeito. As dores tinham cessado e os cheiros desapareceram. Era como se nada tivesse acontecido. Cheguei à cozinha e minha mãe recebeu-me com surpresa. Está andando tão bem. Acabaram-se as dores? Sim, mamãe. Não estou sentindo mais nada. Santo Doutor. Jairo. Santo Remédio. Graças à Imaculada Conceição. Como eram bonitas aquelas manifestações de religiosidade das pessoas do interior. Diziam com pureza da alma, convictas de que suas palavras e suas orações aos santos dos Olimpos celestiais alcançavam realmente seus objetivos, tamanha a fé. Após o lanche matinal, saí pelas ruas, queria andar. Queria pensar. O que fazer? Precisava encontrar Annette no café. Nosso encontro seria em torno das 10 horas da manhã, eram apenas 8. 2 horas eu tinha para encontrar alguma solução. Não sei como, mas fui parar na casa da Mafalda. Minha boa amiga já se encontrava aguando suas flores. Cumprimentei-a com carinho. Logo a lembrança da Bisa me veio à memória. Ela havia estado comigo em meu sonho. Havia me curado, não sei como. Abracei Mafalda como se abraça a uma irmã muito querida. Depois, contei a ela o que se passara em minha noite de dores e recompensas. Mafalda parecia entender dessas coisas, sorriu-me e convidou-me a entrar. Queria mostrar-me algo. Sentei-me em confortável poltrona na sala. Mafalda foi até o quarto e retornou com uma pequena caixa de madeira, entalhada com esmero. Aqui está a solução dos seus problemas, César. Como sabe que estou com problemas? Quando as almas se gostam, elas se comunicam por vias ainda desconhecidas ou pouco praticadas pelas pessoas. Gosto muito de você e de Laila. Não serei apenas testemunha do casamento de ambos, serei também a madrinha que ajuda na construção de um lar. E já que sou a madrinha, aqui está meu presente antecipado de casamento. Sei que chega a boa hora. Só peço 2 coisas. Primeiro, não abra aqui em casa. Deixe para fazê-lo quando estiver com Laila. Segundo, não comente com ninguém, nem mesmo comigo. Se os outros perguntarem, diga apenas que foi um presente em boa hora. Bis e Mafalda começavam a tomar um espaço muito grande no meu coração. Em dita hora em que aceitei o convite daquela menina para conhecer sua bisavó. A partir dali, fiz 2 grandes amigas. Às vezes os amigos nos procuram e fechamos-lhes as portas por causa dos nossos cansaços ou indisposições ou preconceitos. Tem amigos que insistem por nos ter. Outros, porém, percebem nossas recusas e vão em busca de outras portas. Amigos existem como existem estrelas. Mesmo distantes nos iluminam e permeiam de belezas nossos céus. Quando estamos taciturnos, as sombras os escondem e sempre que damos uma chance, lá vêm eles, de novo, enfeitar nossas vidas. Veja bem, estou falando de amigos estrelas e não falsos amigos. Esses são como pirilampos que brilham e se escondem e vão brilhar no outro lugar distante e nos enganamos com suas luzes fugazes. Bis e Mafalda eram estrelas permanentes, mesmo que o céu estivesse coberto de sombras, lá estavam vencendo o negrume e sorrindo para mim. Minha amiga foi até a cozinha e me trouxe uma salada de frutas. Deliciosa salada, amavelmente preparada por suas mãos. Meu Deus! Quem seria o homem venturoso que iria residir naquele aconchego? Pensei, não falei. Tem elogios que não devem ser ditos na presença. Tornam-se desnecessários. Existem pessoas em quem o elogio tem o sabor da vaidade. Não era o caso de Mafalda. Ali,
O elogio seria apenas palavras, ela merecia o reconhecimento. Esta caixa belíssima também é presente. Foi da Bisa. Certamente ela deseja que fique com você. E se não conseguir casar com a Laila, o que faço com o presente? Guarde-o para Mateus e Débora. Fiquei lívido. Só eu sabia deles. Mafalda olhou-me com olhos de cumplicidade, depois disse: tem pessoas que sonham muito forte. E os seus sonhos ultrapassam as paredes dos quartos e vão encontrar outros sonhadores